Então eu vejo que assim, qual é a essência do seu público? Como que você consegue chegar diretamente nessa fatia de mercado que você está de uma forma mais fácil? Outra coisa que eu gosto muito de falar é: os nossos fornecedores, eles são nossos consultores técnicos. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Com vocês, com mais um episódio do Pod Moda. Então, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pod Moda, o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo, como vocês sabem. Eu sou Andressa Rando Favorito, estou aqui essa manhã com a Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso. E com a Pri Locatelli. Hoje a gente vai falar, gente, no episódio 012, a gente vai falar sobre como fazer coleções de moda com tendências e público-alvo alinhados, aqui com a nossa convidada de hoje, a Pri Locatelli. Vou falar um pouco sobre ela, quem ela é, antes de mais nada. Vou passar a bola para ela, explicar um pouco mais sobre a trajetória dela. Uma das pessoas que eu mais confio nesse quesito do que a gente vem falando aqui hoje, do nosso tema, e vai ser um papo que, como sempre, vai render bastante assunto, mas vamos tentar trazer ao foco. Bom, gente, quem é a Pri? A Pri, além de ser minha colega pessoal também, e que me ajudou imensamente na minha pesquisa de mestrado, a Pri também é mestre pela Unesp, e ela tem mais de 20 anos aqui também de experiência nas áreas de gestão, pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos de moda. Uma super especialista em jeans e denim wear, uma das mais especializadas do Brasil. Se você quer ter alguém aí para realmente resolver a sua linha de jeans e denim wear, a Pri é a sua pessoa, é a sua gata. E ela busca sempre transmitir essa paixão e o respeito pelos produtos desenvolvidos a todos os envolvidos no processo. Seja aí na criação, na sinergia, no comprometimento e na força para alcançar os objetivos, sejam eles mensuráveis ou não. E aqui está uma grande receita, né, do sucesso das suas coleções e do trabalho dela aí com as marcas. A Pri passou pelo desenvolvimento de produtos de vários grandes grupos, várias grandes marcas aqui do Brasil, como a Mariana Rosa, a Dudalina, por exemplo, o Grupo Osmose, sendo uma das maiores especialistas em denim wear do Brasil, e hoje ela atende grandes grupos e marcas como a Sawari, também de jeans, dentre outras líderes aí de mercado, na Cidade Verde, que é uma das principais lavanderias de jeans aqui do nosso grande polo paranaense, aqui do Brasil, de lavagem de jeans, certo? Pri, então seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui. E Pri, conta um pouco mais aí da tua trajetória. Vamos falar sobre o gerente de produto, Sim. O que faz, do que se alimenta. Falar um pouco aí também de onde vivem, né? Onde vivem a gente já sabe, né? Porque a Pri viveu em vários dos lugares onde eles vivem, né? Mas conta um pouco da sua trajetória, já pincelando um pouco exatamente isso, onde vivem, né, os grandes polos que você já viveu, que a Pri, ela é uma viajante da moda, né, então já viveu em várias cidades aí, na missão do desenvolvimento de produtos, né, e como funciona essa profissão no desenvolvimento de produto, como você começou, como que você caiu nessa rotina toda aí, conta aí pra gente. Sim. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Sou uma grande fã, além de colegas, eu sou fã. Acho que esse podcast tem muito para agregar, né, de informação, de conhecimento, né, e todos os temas que são trazidos. Então, é um prazer, muito obrigada. Obrigada. Viu que a gente está de gêmeas também, né, gêmeas, gente? ruivas, gêmeas. Ela também era loira. A gente tá de gêmeas. Agora a gente até queria patrocínio, né, dos cabeleireiros, né? Enfim, pra gente ser a sua porta-voz aqui, fica a dica, né? Quiser patrocinar o podcast, né, Pri? Ruivas, né? A gente aceita. Então, acho que o que é muito legal é assim, eu tô desde 2002 na área, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu entrei e comecei a trabalhar com jeans, me apaixonei, porque eu sou do polo de jeans aqui do Paraná, ali na região de Cianorte, e sempre entrei, comecei ali nas marcas, sempre no jeans, e sempre senti muita necessidade do conhecimento. Então, puxando ali do que você falou, vamos falar sobre o gerente de produto. Primeiro que eu entendo que é um profissional que, além de extremamente estratégico, tem que ter um conhecimento técnico muito forte. Então, na minha carreira, eu sempre procurei ter essa parte técnica muito desenvolvida, porque quando você sabe fazer, você sabe direcionar. Acho que esse é um ponto que eu sempre passo para os meus alunos e para a minha equipe, saiba fazer. Você não precisa estar fazendo, você precisa saber o como, por onde, que você vai seguir essa trajetória. Para não cair nas conversinhas
né? A gente chama aquele fornecedor que gosta de passar pernas, né? A gente chama ele de Josemico. O Josemico. O Josemico tá em todo lugar. Tá em todo lugar. A gente tem que estar sempre antenado. E os colegas também, ali dentro da própria empresa, né? Não, e às vezes é assim, pra gente chegar ao mesmo objetivo juntos, né? A gente brinca no Josemico, porque é aquele assim, fala, não leva, não pode deixar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí você fica com uma bomba ali, sem saber. Então eu falo, como que a gente otimiza, né? Como que a gente é mais produtivo, como que a gente é mais lucrativo. Sempre com conhecimento. Conhecimento te encurta, né? Não só o conhecimento, mas o saber fazer, né? Como que você faz isso? Você tem que conhecer e tem que saber fazer. Então, quando você sabe, você encurta os caminhos. Então, acredito que esse seja o principal ponto. Então, durante a carreira, eu sentia muita falta de conhecimento técnico. Por isso que eu fui cada vez me afunilando mais para o jeans, fui fazer mestrado em jeans, porque até hoje, 20 anos depois, as informações são poucas. Quem está aí, quem trabalha nesse mercado, sabe dizer que a gente tem pouco material para buscar. Então, acredito que nesse caminho o conhecimento é o principal. E quando a gente fala em gestão de produto, a gente tem que entender que, primeiro de tudo, é um negócio. Nós estamos trabalhando numa indústria que precisa ser lucrativa, precisa ser eficiente, porque é um negócio. Business. Então, acho que a primeira mentalidade é essa. Eu estou num negócio que tem que ser lucrativo, que é uma indústria muito rápida, muito acelerada. Precisamos sempre otimizar esse tempo e fazer melhor e cada vez mais rápido. Né? Com melhor qualidade, com melhor tecnologia, melhor produto, mais competitivo. Sim, e aí entra o que você falou, tecnologia, né? A tecnologia ela é aplicada tanto nos processos, nos métodos, como nos tecidos, como em tudo tem tecnologia. Às vezes a gente acha que tecnologia é só uma grande ruptura e não é. As pequenas rupturas no dia a dia também é uma forma de você ser mais tecnológico. Com certeza. Né? Então eu acredito que o gestor de produto, mais do que o olhar voltado para o que é moda, para o que é público-alvo, para o que é legal para esse consumidor, em como a gente vai chegar nesse consumidor de forma atrativa, convincente, com verdade, né, com muita verdade, ele precisa também ser um meio de otimização, um facilitador para que todas essas áreas que fazem a máquina da moda girar se interrelacione de uma forma mais fácil. Sim. Né? Porque a gente vive vários mundos. Então, eu sempre brinco que o desenvolvimento é o coração, né? O comercial é a cabeça, né? Então, você tem ali o produto e o marketing querendo muito a emoção, você ganha no coração. Só que o racional precisa estar muito equilibrado também. Sim. Então, um gestor de produto, ele precisa equilibrar isso. Eu vou entregar uma coleção que vai ser vendável, interessante, economicamente viável, que vai ser produtiva, que eu vou conseguir fazer girar. Porque às vezes você quer fazer, sei lá, vamos comparar com comida, brincando assim. Você quer fazer um risoto, mas você só tem como fazer um arroz. Então não inventa de fazer o risoto, faz o melhor arroz que você pode fazer. Né? Então assim, você quer fazer uma coleção cheia de coisas, mas não. Você não tem fornecedor de oficina, você não tem o tecido certo, não faz mais ou menos. Faz o básico bem feito, ou faz o que você pode bem feito. Que daí você tem resultado. Exatamente. O negócio da comida eu sempre uso de exemplo também, né? Tipo, cara, você vai fazer, né, um risoto de caviar, vai ser caro. Não tem como, tipo seda, é caro. Ouro, é caro, né? Tenho pouco dinheiro, pô, não vai fazer nada com caviar, com seda, com ouro, né? Mas às vezes você tem coisas que são economicamente viáveis e que ficam um produto legal. E é como você disse, faz o melhor que você consegue ali. Gente, a Priscila, ela é uma enciclopédia do desenvolvimento de produto, mas principalmente do jeans. Sempre que a gente tem qualquer questão, assim, de denim, etc. Inclusive, eu fui num evento, né, em Portugal, de algumas lavanderias, e acho que você não estava lá, mas acho que todo mundo me conhecia porque eu conhecia ela, né? Não, a Priscila é... E me conta como é que foi esse mestrado? Era só em jeans? Era especializado em jeans? Mestrado, ou você fez a tua dissertação? Eu fiz a minha dissertação focada, porque o mestrado da Unesp ele é voltado para design, e a minha orientadora aceitou o desafio aí da gente falar sobre jeans. O que acontece? O jeans, ele é muito técnico, né? Ele é muito técnico. Então, tanto da parte de modelagem, de construção de modelagem, de encolhimento do jeans, e da parte de
revelação desse material que, para quem não sabe, ele vem cru, né? Ele vem duro, cru da indústria têxtil, e nós precisamos beneficiá-lo em lavanderia industrial, né? Então passa por vários processos de desgaste para parecer uma peça usada, sendo uma peça nova. É mais ou menos isso, né? Então, assim, eu fui estudar porque eu sempre senti, encolhe. Por que encolhe? Como que encolhe? Da onde que vai? Como que eu faço que o que eu faça na lavanderia não atrapalhe, não prejudique o trabalho que a modelista está fazendo? E como que eu posso, enquanto estilista, entender esse mundo e fazer com que esse caminho seja mais curto? Sim. Porque eram muitos testes. Sim. Fazia peça, lavava, encolhia. Faz outra peça para acertar o colhimento, às vezes perdia na lavação. Sim. Então eu quis entender esse mundo, como que a gente pode otimizar. E aí no meu mestrado eu desenvolvi uma metodologia para otimizar esses prazos, para ser mais eficiente, para gerar menos retrabalhos. Sim. Então, assim, tudo tem que ser testado. Sim. Mas qual é o momento de ser testado? Sim. A informação, ela às vezes fica só dentro do desenvolvimento de produto. Não chega na modelista, não chega na costura, não chega lá na lavanderia. Hoje eu estou numa lavanderia e muitas informações que são importantes para eu desenvolver junto com a minha equipe o melhor resultado não chega até mim. Sim. Qual é o tecido? O que ele aguenta? Até onde vai? Essa costura está feita de um jeito que eu posso bater essa peça na máquina para ela ficar legal ou não? Então, as informações técnicas que nos impactam para entregar o melhor visual era uma falta que eu sentia quando eu comecei o meu mestrado. Então foi sobre isso. Como que a gente pode ter um método que seja eficiente e que atenda todos os setores? Eu acredito que essa sinergia dentro de uma indústria, ela é muito importante. Né? A gente ganha tempo e a gente economiza tempo e a gente ganha dinheiro. Muito, muito. Muitas vezes, assim, o pessoal, quando a gente fala de custo, né, o pessoal já fica, né, você também é designer, né, de formação, então, e eu também, então, assim, não tenho nenhum preconceito com isso, também estou no teu time, mas, assim, vai lá de preço e fala, já vai estragar o produto, já vai tirar coisa do produto. Não, gente, às vezes é só a gente fazer uma coisa mais inteligente, né, tirar um processo desnecessário, uma coisa que está custando caro, às vezes é uma logística interna dessa fábrica, dessa confecção. E a questão do jeans, eu sempre, até acho que um dia a gente já conversou, ó, quem tá ali, a Mônica, nossa colega, que está aí também, que trabalhou com a Pri na Dudalina. Beijo! Fez faculdade comigo aqui em Curitiba quando eu comecei, antes de ir para Londres. E a gente acho que até chegou a conversar sobre isso, né? Que a gente, uma época, a Pri estava em uma marca muito conhecida aqui no Brasil, e que eu tinha muitos alunos que eram lojistas que revendiam essa marca. E eu conversei com a Pri, né? Eu falei, acho que, não sei se você lembra que a gente estava falando sobre isso. Gente, como tá ficando caro, cara. Eles estão saindo do mercado, porque tá ficando muito caro. E nessa época, acho que você estava entrando no desenvolvimento dessa marca. Eu falei, pois é, assim, perderam o controle. Não tem aquela meme, né, que perderam o controle. Perderam o controle de certas compras de produtos e algumas outras coisas. A gente fala de jeans, por exemplo, né? Se a gente olha o jeans, quanto mais trabalhado, mais laser, mais rasgo, mais lavagem, mais rebite, mais aviamento, mais não sei o quê, mais babá, mais brilho, mais caro ele fica. Porém, quando a gente vai ver uma marca mais de luxo, na maioria das vezes, pelo menos naquele momento em que a gente conversava, algo mais sofisticado era um jeans mais simples, mais limpo. E eu tinha várias alunas de marca própria de jeans, ali da região de Santa Catarina ou aqui do Paraná, que o produto icônico, best-seller, era o mais barato, porque era o que tinha menos lavagem. E aí a gente tinha, por outro lado, lojas populares que queriam trazer um estilo bem carregado e que as marcas sonhos dessas lojas eram algumas dessas marcas que eram caríssimas. E é caro por quê? Porque cada negócio que põe no jeans é um custo, é uma máquina que tem que passar e tal. E a gente conversando sobre isso, sobre como é uma questão, às vezes, cultural, né, de colocar mais coisa no produto e tal. E, na verdade, esse look carregado acaba indo para um viés mais popular, que é justamente o que deveria ser mais barato, né? E a outra questão, quando não era jeans também, dessa mesma marca, a compra de tecido, tecidos importados, que não tinha necessidade de se importar, né, enfim, que são, por natureza, muito caros. Como a gente falou, tipo, fazendo o risoto de caviar, né? Então, quando na verdade não precisava. Você pode fazer um risoto de carne seca, que é perfeitamente delicioso, e servido em restaurantes super premium e chiques. Se você fizer ele bem feito, muitas vezes vai ficar melhor e mais barato do que um risoto de caviar mal feito, né?
E com isso, Pri, conta um pouco das tecnologias, assim, que quando a gente falou de tecnologia, que é muito legal isso, né? Esse evento que eu fui em Portugal, que foi em 2019, de jeans, né? Que eles tinham lavanderias de jeans sem água, por exemplo, né? No ozônio, mas daí tinha a questão do consumo energético, e assim, a lavagem é só uma das coisas, né? Sim. Conta um pouco para quem não conhece de jeans, né? A gente já vai entrar na gestão de produto. Então, vocês entenderam que o gerente de produto, ele é... Vocês viram que eu fiz um vídeo esses dias, que está no meu canal principal? Inclusive, pessoal, como vocês sabem, aqui a gente está no canal Pod Moda com o André Serrano Favorito. É outro canal, o meu canal principal é André Serrano Favorito. Então, siga os dois, né? Faz favor, já segue aqui, já dá seu like aqui nesse episódio também. E lá no meu canal principal, no André Serrano Favorito, semana passada eu fiz um vídeo sobre carreiras na moda, um novo vídeo, que eu tinha gravado um vídeo de carreiras na moda em 2018, lá nos primórdios, né? Que foi um dos vídeos que tiveram mais visualizações aqui. Então eu fiz um revival novo dele. E ali eu comentei sobre a carreira do buyer, né? Do comprador de moda, que é muito paralela à do gerente de produto. Isso varia se é um varejista ou se é uma marca própria que revende, enfim, a nomenclatura. Mas essencialmente é quem vai fazer essa ponte entre o comercial, as lojas, quem vai vender, né, as quantidades que vão ser compradas, o fornecedor que vai produzir, o que o estilo está desenvolvendo. E também vai dar a diretriz para o estilo. Então, não é tá liberado, o estilo faz o que quer. Na verdade, tem que ter toda um planejamento que vem desse gerente de produto ou do comprador de moda. Então, essa pessoa, essa função, esse cargo, como a Pri falou, tem que conhecer todos os processos. Essa foi a minha profissão por muitos anos. É aquela coisa que, quando perguntam assim, o que você faria se você não precisasse de mais nada? Você fala, só para brincar. Para brincar, se eu pudesse só brincar, eu ia ser gerente de produto. Sim, É que não dá para só brincar disso, né? A gente acaba se envolvendo em outras coisas e eu acabo brincando aqui com os meus alunos de gerente de produto. Mas nesse papel, se a gente tem um background de design, você já deve conhecer tecnicamente os produtos melhor do que, às vezes, um administrador, que tenha, talvez, uma habilidade numérica ou de planejamento e tal. Mas é muito importante isso, porque justamente como a Pri falou, a gente, na faculdade de estilo, vai aprender as tendências e tal, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. E vai aprender sobre como fazer o produto também, modelagem e tudo mais. Mas ninguém fica muito especialista naquilo. E na maioria das vezes, né, Pri? Termina a faculdade e não sabe quanto custa. Sim. Não sei quanto custa. Então, olha aqui meu TCC que lindo, olha aqui minha coleção maravilhosa. E, na verdade, na maioria das vezes, se eu tô em banca, eles já me chamam para a banca sabendo que eu vou perguntar quanto custa essa brincadeira. É totalmente inviável. Lindo, muito criativo, parabéns, você tem talento, porém inviável. Se você arrumar um emprego ou começar a sua marca, a gente vai ter que viabilizar isso. E aí entra o gerente de produto, que tem que ir lá falar com o fornecedor, sentar e falar, que eu sei que isso é uma coisa que a Pri faz também, que é o que eu fazia. Me mostra onde que tá caro. O que tá? É exatamente o que você falou dos processos, né? Qual que é a etapa aqui que tá custando caro? Aí, se o cara não é desonesto, ele vai falar, olha, esse acabamento que você pôs aqui, eu tenho que passar nessa máquina, depois eu passo naquela, daí tem que ter um acabamento X, que senão errado. Aí fala, pô, desculpa, meu, não precisa, vamos mudar, vamos fazer outro acabamento. É assim que se desenvolve o produto, né? Mas vamos então, conta pro pessoal, assim, quem não conhece jeans, como é que é a diferença entre desenvolver um produto normal, de tecido plano, de malha, sei lá, não vamos nem entrar em calçados e joias, tivemos aqui já marcas de joias falando. Como que seria um processo de desenvolvimento de jeans diferente? Vamos lá. Tá. Do começo ao fim. O bebê nascendo, o bebê feto, nascendo. O espermatozoide. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Se a gente imagina vamos imaginar aqui o tecido da blusa da Andressa. Tricô. Um tricô. Se a gente pega esse tricô em um rolo, porque o tricô também, né? A gente solta ele, tem o retilíneo, tem o circular, mas esse é um retilíneo, então a gente tem um rolo de tricô, vamos dizer. Você olha para ele e você olha o desenho dessa blusa, você já consegue imaginar como essa blusa vai ficar, porque você já tem cor, você já tem textura, você vai analisar a matéria-prima com o desenho, tá? Quando a gente pega um rolo de tecido de jeans, que é conhecido como denim, o denim é o tecido que a gente faz o jeans é o produto. Quando a gente pega o denim e você pega o desenho, você não imagina como ele vai ficar. Porque o que muda? Depois que você tem uma peça de denim costurada, você vai passar por lavanderia industrial, que é beneficiá-la, que é o que a gente fala. Então a gente vai desgastar. Todos eles são escuros, geralmente, né? Tem alguns mais claros, mas geralmente ele é azul escuro.
eu posso transformar ele em várias nuances, em várias cores. Eu posso deixar ele médio, claro, posso colocar uma corzinha para ele ficar meio envelhecido, com cara de sujinho, eu posso rasgar, eu posso puir, eu posso fazer esses efeitos que é como se a gente tivesse desgastado, né, que fica aquele ponto iluminado ao longo da peça. Então são muitas coisas que mudam, que é o principal foco criativo quando a gente fala de jeans é a lavanderia, né? Sim. Além da modelagem e tal, ainda a gente tem esse outro processo. E uma coisa que eu também costumo dizer que é diferente é que quando a gente trabalha com malharia, com tecido plano, com tricô ou mesmo alfaiataria, a linha, né, a linha que costura a peça, geralmente ela é no tom. Então, são uns ou os outros produtos que você usa a linha como destaque. Num jeans, a linha é primordial. Então, por exemplo, quando você pega um jeans que você tem aí na sua casa e dá uma olhada para ele. A cor da linha, ela faz parte do criativo, do design. Né? E a aviamentação também é muito... O que é aviamentação? Botão, etiqueta, tag, também é muito importante. Então, assim, nas outras linhas de produtos, também tem essa etapa, também é importante, só que eu vejo que no jeans a força disso é maior. Sim. Quando você estava falando das marcas que às vezes enfeitam muito um produto e das marcas que são simples, mais simples, né? Eu falo de processo. Menos carregado. Menos carregados. Simplificar é muito complexo. Eu sempre falo, gente, ser sofisticado na simplicidade, que você olha e fala assim, essa peça não tem nada e tem tudo, isso é muito complexo. Né? Que é o que faz uma peça chique. Faz uma peça chique. Você fala, não, aí vai tentar fazer igual, aí fica horrível. São tantos elementos, né? Tantos detalhes. Né? Então, acho que parte daí. E aí, quando você pega o jeans, ele tem isso. Você quer uma peça que tenha um brilho da matéria-prima, por exemplo, o algodão é a grande percentual de uma calça jeans. Vamos falar de uma calça, uma camisa, uma jaqueta. Então, você quer o brilho natural desse algodão, você quer um toque gostoso. Você quer uma peça que não pareça artificial, que ela seja mais natural. Então, essa é a principal diferença, né? De você desenvolver a linha do jeans e você desenvolver uma linha de outros produtos. Essa é a principal. Gente, só um adendo. A Pri tem alguns gatos. Sabe qual que é o nome dos gatos dela? Só pra vocês terem uma ideia se não é a fada dos jeans. Qual é o nome dos gatos, Pri? A Delavê, ela tem a Delavê. Delavê é um processo, quando a gente descarrega a calça de jeans, ela fica bem clarinha, é Delavê. E ela é uma siamesa. Quando eu peguei ela, parecia que ela tinha descarregado, parecia que tinha feito um Delavê nela. Ela era branca da orelhinha preta. Né? Lavada. Lavadinha. E tem a G-Star, que é a marca do meu coração, é uma marca italiana. Acho que é holandesa. Não é italiana? A Diesel. A Diesel é italiana, que é a minha marca do coração. Incrível. E eu tenho um gato bem pretinho, aí eu vou fazer uma propaganda, né, pra Vicunha, grátis. Trentino é um tecido que eu adoro, tem o Trentino Black, eu amo esse tecido, e aí quando eu peguei o gato bem pretinho, eu falei, nossa, ele é lindinho, igual o Trentino. Aí virou Trentino também. Então, se você estilista, tá ouvindo aqui, ó, se você não deu o nome dos seus pets de tecido, é porque ainda tem uma caminhada, você entendeu? Assim, dorme e acorda pensando nisso. Dorme e acorda pensando em jeans. Pensando em lavada, tecido. Olhando, todo mundo que passa olhando, as pessoas acham que a gente tá, né, paquerando. Não, tô olhando filigrana, olhando cor de linha, olhando caimento da peça, né? A gente vive essa loucura aí. É sobre isso. Quando eu trabalhava com lingerie, era a mesma coisa. Eu ficava olhando assim para ver a taça como que tá vestindo, como que tá a modelagem. Olhando a modelagem só, juro, é isso mesmo. Mas, gente, deu para ver a complexidade que a gente está falando de certos produtos, né? Então, assim, tem produtos mais simples, produtos mais complexos na moda, né? A gente já falou, recentemente a gente estava falando sobre joias, né? Sobre joalheria, semi-joias, falamos sobre lingerie, né? A complexidade de um sutiã, por exemplo. O sutiã não tem esse tipo de lavagem, né? Por exemplo, ele tem muitos aviamentos, né? Tem muitos elásticos diferentes e tal. E o jeans tem muito processo, né? Como a Pri trouxe. Então, se a gente for pensar, né? Como, né, quem está ouvindo pode estar em outro momento. Às vezes tem gente que é lojista, nunca desenvolveu produto próprio, por exemplo, e começa a pensar em algum tipo de produto. Muitas alunas minhas veem essa oportunidade e é aquela coisa, se você não é estilista ainda, dá para fazer,
né? No Moda de Sucesso Pro, a gente tem um módulo todo sobre gestão de produtos, desenvolvimento de marca própria, etc. Mas é claro, se a gente tem, por exemplo, vamos desenvolver um produto de tecido plano, ou de alfaiataria, enfim, é como a Pri falou. Você vai fazer um desenho, né, desse produto, vai ter a inspiração, a gente vai falar um pouco mais sobre essa jornada aí, vindo das pesquisas de tendências, do público e tudo mais. Fiz lá o desenho. Aí a gente vai para a ficha técnica. É aqui que mora né, a treta, porque nessa ficha técnica vão ter todas as etapas, né, além de todos os processos que tem que acontecer naquela peça. E aí você, que não é estilista de formação ou que não vai ter tempo de fazer isso nesse nível de detalhe, pode, inclusive, contratar alguém, terceirizar para fazer uma boa ficha técnica para você. Nessa ficha técnica, um bom estilista, um bom designer, né, Pri, ele vai já colocar referências das matérias-primas que ele selecionou. Então, um bom estilista, um estilista bem profissional, que realmente tem relações, ele vai ter relações com os melhores fornecedores de matérias-primas, ele vai saber onde encontrar, porque é aquilo que vai fazer o produto que ele desenhou nascer e ficar bom, né? Ele se responsabiliza pelo produto até o fim. E o que é legal, né, é sempre lembrar, né, Andressa, que assim, cada linha de produto, igual você falou da lingerie, ela vai ter, por exemplo, o jeans tem a complexidade da lavação. A lingerie vai ter ali da modelagem. Uma alfaiataria de modelagem e principalmente acabamentos finos, né? Então, a confecção é muito complexa. É muito complexa. Então, assim, não é a parte criativa somente. Você precisa fazer um produto que seja tecnicamente criativo. Justamente. Como que você pega essa criatividade, esse desenho muito legal, essa peça que vai ficar incrível, e faz ela ser tecnicamente viável, né? Tecnicamente criativa. Então, vai ter isso daqui, esse tecido vai suportar esse tipo de acabamento, vai conseguir me entregar esse resultado visual com capacidade produtiva. Isso mesmo, né? Tem isso também. Senão o produto não nasce. Senão não nasce. Aí fica lá uma aquarela linda, tem gente ainda que faz um super desenho, bota num papel, imprime bem lindo e não nasce. Ou o produto que aparece é uma porcaria. Aí, eu costumo dizer que ele morre no ninho. Morre no ninho. Não sai isso dali. Acontece muito. Muitas marcas que estão com problemas é isso, né? Quando a gente entra para organizar a gestão de produto, o problema está aqui. Um monte de desenho lindo, criativo, pesquisa de tendência, na papel tudo lindo. E aí, na verdade, quando nasce o produto, vai para a loja, o cliente olha e fala, gente, fica tipo aquela expectativa e realidade, né? Aquela piadinha. Que não tem graça, né, nesse caso. Então, nessa ficha técnica vai ter, né, as referências de matéria-prima, as etapas da produção e, no caso, né, de uma alfaiataria, como você falou, que a grande questão é a mão da confecção, né? Então, assim, tem confecções que são especializadas em alfaiataria. Se você pega uma que faz malha, que faz camisetinha, vai ficar meio esquisitinho esse acabamento aí, porque ela não tem, às vezes, a tecnologia, o pé da máquina, enfim, o maquinário e o treinamento realmente da equipe da costura. E aí você, na ficha técnica, já deve constar, fechar invisível, fechar assim, fazer a barra tal, bababá, às vezes coloca foto de como que essa barra tem que ser e etc. E aí que o gestor de produto ou o comprador, ele vai ter que ir atrás de montar todo esse quebra-cabeça aí para o produto nascer junto com esse estilista e junto com os fornecedores, né? E no jeans, no caso do jeans, né, as fichas técnicas de jeans, elas constam essas etapas, né? A lavagem, o tom da lavagem. Então, um bom estilista de jeans, ele também deve conhecer o maquinário que se usa, os pigmentos, etc. E, inclusive, quando vai fazer o desenho, né, no computador, enfim, tem várias máquinas, empresas que já fazem até 3D, né? Já tem algumas tecnologias que a gente consegue jogar a lavação e ter uma ideia do visual que essa peça vai ficar, né? Que otimiza o tempo. E aproveitando, pessoal que desenvolve jeans, não judie da sua modelista. Já coloque qual fundo de lavagem você quer, né? Eu falo lavagem, lavação, porque cada região do país chama de um jeito. Santa Catarina é lavação. É lavação, e aí no Paraná é lavagem, então já vou usando os dois. Coloca para sua modelista, para o seu modelista, eu quero um fundo mais escuro, um fundo médio ou não um fundo claro, para ela saber, pelo menos ter uma noção de qual é esse percentual de encolhimento, porque todo jeans encolhe quando sai da indústria até chegar, né, no produto final, porque é um processo dele, é inerente dele.
passar por um encolhimento, né? Por que ele encolhe? Eu não sei, qual que é o processo? Ele encolhe porque na indústria têxtil ele é engomado, né? E aí ele... Quando ele chega, ele vem engomado, duro, né? Ele vem engomado, duro. E aí ele tem, né, essa volta, né? E pelo algodão e pelas fibras também, ele tem essa questão. Quando tira a goma. Você tira a goma e aí tem o processo da própria fibra ter esse trabalho, como a camiseta também encolhe, Sim. né? Camiseta de algodão, essas coisas. Lava em temperatura alta, lava em temperatura alta, seca. Então, é uma característica da fibra encolher, das fibras em geral. Então, a gente precisa lavar, encolhe, e aí você ajusta o molde e sabe quanto vai ser. Por isso que a gente compra camiseta pré-lavada, tem essas coisas pra gente não... Por exemplo, o linho encolhe, as fibras naturais, no geral, elas encolhem, né? Então, tem esse processo. Então, se o modelista já sabe, ou o modelista já sabe qual é, pelo menos, eu falo assim, pelo menos a margem, né? Eu vou do claro para o escuro, é uma margem muito grande. Não, eu vou do escuro para o médio. Ele já sabe qual é o percentual de encolhimento que vai dar. Porque a lavagem é feita depois que a modelagem já está feita, depois que a peça está costurada. Depois que a peça está costurada. O que é bem complexo. É bem complexo, porque senão você costura, lava, volta à prova. Aí você costura de novo para ajustar a modelagem. Não, então já vamos pensar. E fora que ela sai do lugar, né? Às vezes sai. Defeito, sai no lugar. Se ia estar na coxa, daqui a pouco não está mais, no joelho, né? E assim vai. Então, a posição de todos esses... E vai peça por peça, né? É muito louco, né? Quando vai fazer aqueles rasgados, aqueles lasers, entra peça por peça. Peça por peça. É muito manual. A nossa indústria ainda é muito manual, né? A gente precisa de gente, né? Precisa de gente. É mão de gente. Eu falo, não é máquina, é hora humana, né? Ainda muito forte. Sim. E assim, né? Eu costumo dizer que o jeans, ele também é um pouco diferente, porque ele tem 2 momentos de venda. Falo, primeiro é o momento do balcão da sedução, né? Que você olha e você se apaixona, mas ele se vende dentro do provador. Ah, sim. Ninguém compra uma peça que não veste bem. Não, ainda mais jeans, né? Ainda mais jeans. Eu falo, ainda malha, você dá um jeitinho, que ela estica, ela ajusta. Uma peça que é mais soltinha, você pega, você coloca ela, fala assim, não, vou usar mais soltinha, tá legal. Agora, uma calça jeans, vamos falar a calça, que é o principal produto desse segmento, né? Não tem condição. Se ela não veste, não leva. Não leva. Não leva. E esse é o grande segredo, né? Você mencionou a Sawari, né? Eu lembro quando... Quer dizer, eu não acho que eu estava no Brasil quando ela explodiu, mas quando eu estava fazendo um projeto na Vivara, que a gente estava fazendo joalheria para classe C e D, etc., vinham, né, tipo, os estudos das marcas que eram mais desejadas naquele momento. E eu lembro que a Sawari fez um projeto com a C&A, se não me engano, acho que até tinha uma exclusividade, posso estar enganada, que aconteceu ali. E tinha uma pira da calça Sawari, né? Qual que era a pira, né? E eu lembro que a gente comprou, né, no escritório para ver qual que era. Eu sou muito também, né, do produto, assim, eu quero ver, quero pegar, quero vestir. E muitas vezes, vocês já viram em vários episódios aqui, né, a gente fala às vezes com donos de marca, etc., que tem produtos que você olha a foto, são danadas, mas qual que é a pira? E outros que são lindos na foto que você põe e fala, Deus me livre, né? Ou incomoda, ou você fica feio, ou N coisas, né? Ou como que eu vou lavar isso aqui? Cheiro, coisas várias coisas, né? E essa calça foi uma, né? Que pode até não ser o estilo de todo mundo, mas ela veio com uma modelagem, né? Muito forte, enfim, que traz isso. E vários benefícios atrelados, né? Que foram eles começaram, levanta o bumbum, chapa a barriga, e vários benefícios, né? Que daí a gente entra volta um pouco no que as pessoas querem, né? Você entregar o que as pessoas estão esperando, estão vivendo, o espírito do tempo, né? Qual é o espírito do tempo? Exatamente. Né? Como eu sempre falava para as minhas equipes, né? Lá em Londres a gente falava inglês, e aqui eu falava a tradução, mas a gente dá para as pessoas o que as pessoas querem, né? Aí quando tinha às vezes um produto que a gente não curtiu muito, assim, mas o pessoal ficava louco, aí pegava o relatório de vendas aqui, ó, campeão de vendas, aí falava, we give the people what the people want. Falando nisso, então, Pri, vamos falar do processo. Então, aqui vocês entenderam com a complexidade de cada tipo de produto, né? Como a gente falou, vindo lá do desenho, daí a ficha técnica, e aí esse produto vai nascendo a modelagem, vai se aprovando a modelagem, vai fazendo os tamanhos, e entra para a confecção final nas quantidades corretas para serem distribuídas para os pontos de vendas que existem, né? Antes disso, né, quando vai começar esse briefing, então nenhuma equipe de estilo, pelo amor
da Nossa Senhora das Modas, comece a desenvolver coisa aleatoriamente, porque é igual criança em loja de doce antes do almoço, né? Tudo é lindo, tudo é uma delícia. Aí você vai lá, você pega aquele monte de doce, estraga o almoço, depois não se alimenta bem, gasta dinheiro, não dá certo, não dá certo. Então, esse planejamento antes é para justamente direcionar a nossa criatividade, o nosso trabalho e tudo mais. O que vem antes aí, Pri? Vamos falar um pouco, então, de pesquisa de tendências, como que você recomenda que as pessoas façam isso, como você faz nas suas equipes, daí como que a gente traz isso para o foco da marca, né? Porque a gente falou da Sawari, falou da Mariana Rosa, falamos da Dudalina, né? Que também tá a Mônica aí, que trabalhou também lá, desenvolvia camisas, né? Ela era da malharia. Ah, ela é de malharia, sim. E você estava no jeans, né? Sim. Nessa época. Então, vários produtos diferentes, né? Como que, com todas as tendências que estão acontecendo aí, aonde que eu procuro, como que eu foco, para daí dar o direcionamento para minha equipe de produto, por exemplo? A gente está vivendo um momento de muita transição, né? Eu falo, a gente já está cansado de ouvir isso, pós-pandemia, não sei o quê, mas a gente tem que falar, não tem como, né, Andressa? Que é real. É real. Quem está aí como nós há 20 anos de mercado, pegou só dar uma introdução antes de responder, mas a gente pegou uma era diferente, onde a gente viajava, por exemplo, quando eu comecei, a gente batia foto com máquina, não tinha celular, não tinha Pinterest, não tinha nada. Né? Então, escondido. A segurança não ter tirado lugar. Revelava, tal, pegava as revistas. Então, a gente era muito direcionado pelo o que estava acontecendo nas grandes marcas, nos grandes direcionamentos. Isso deixou de existir? Não, isso continua. Mas hoje, nós vivemos o foco voltado para a pessoa, né? E não a pessoa... Não vem de cima para baixo. Vem de baixo para cima. Não está mais as pessoas querendo... porque a gente vivia a questão, eu vou usar isso para eu ser isso, para eu entregar aquilo como visual. Hoje as pessoas estão entregando mais essência. Faz sentido para você? Sim. Mais essência. Então eu vejo que assim, qual é a essência do seu público? Como que você consegue chegar diretamente nessa fatia de mercado que você está de uma forma mais fácil? Então eu digo que as tendências, eu começo tudo olhando para quem. Depois a gente vê o como. Para quem eu estou fazendo? Sim. O que essa pessoa quer? O que ela espera? Qual é a fatia do bolso dela que ela dispõe para comprar os nossos produtos? Onde ela viaja? Para onde ela viaja ou ela não viaja? Né? Então, assim, tudo isso direciona aquilo que a gente vai pesquisar. Porque não adianta nada eu olhar para uma diesel e falar, nossa, a diesel é maravilhosa, não sei o quê, sendo que eu estou focando em mulheres de performance, que quer uma calça extremamente confortável, uma calça que não tem muito efeito, porque ela quer usar essa calça a semana toda. Ou uma calça como a Sawari brasileira. Que foca em levantar bumbum. Isso é uma coisa que a gente não vê na G-Star. Não, que é totalmente diferente. Que é um povo que quer outra coisa. Eles não necessariamente é a prioridade deles. Então, o que eu sempre falo para minha equipe você pode gostar de qualquer coisa, você pode transitar em qualquer mundo, desde que você faça com excelência o produto para o foco, para aquele público que a gente tem como foco. Então, assim, primeiro de tudo, entenda o seu público. Onde a gente entende o público? Junto com o marketing. Se a empresa é pequena, não tem o marketing, você vai ser o marketing, então deixa isso bem definido. Pesquisa. Cada vez mais a gente precisa estar cada vez mais a gente está afunilando mais. Os nichos. O super nicho. O super nicho. Então, a gente precisa primeiro... mais focado em um público do que tentar agradar todo mundo. Isso, né? Porque cada vez mais a gente está indo para as pessoas. Justamente. Né? Então, a gente está pegando um micro nicho porque a gente quer pegar o indivíduo se sentir individualizado. Porque, gente, pensa, hoje você sente, você escolhe o filme que você quer assistir na hora que você quer assistir. Ninguém é imposto mais a nada. Não preciso sentar para assistir novela às 7 horas da noite. Eu assisto a hora que eu quero. Máxima. Eu assisto a hora que eu quiser. Então a pessoa não quer ser imposta, não quer que a moda imponha nada a ela. Ela quer ter a liberdade de escolher. Exatamente. Então, o primeiro de tudo é isso, né? Claro que a gente vai olhar para todas as marcas e olhar quem é referência para a gente, mas com esse olhar de entendimento. Uma diesel, por exemplo. O que ela faz, porque ela faz, quem ela está atendendo, ela está usando tecnologia ou ela está focando em
sustentabilidade, sei lá, tecnologia para sustentabilidade, tecnologia para performance, Sim, né? sim. Porque hoje a gente vê isso se afunilando. Sustentabilidade está para todo mundo. Sim. A gente foca em performance. Eu quero uma peça que não laceie, uma peça que me deixa confortável, uma peça que eu posso ir para o balé com ela, ou não, eu quero uma peça que tem cara de vintage, que é pesada, que é estruturada, que vai me dar uma cara de essência jeanswear, né? Então, por exemplo, tem esses focos. Então, com isso, você olha para todo mundo que está fazendo, elege as suas marcas, que são as suas marcas vitrine, que eu falo, né? Olha para essas marcas como referência daquilo que é legal. E então esses são os principais quando a gente fala de tendência, porque tudo vai estar focado, porque às vezes eu falo, nossa, tá na moda comer petit gâteau, sei lá. Só que você tem um público, seu público que não come açúcar, que não come açúcar, que não come leite. Churrasco. E aí? Não vai conversar. Então, esse é o principal. Outra coisa que eu gosto muito de falar é, os nossos fornecedores, eles são nossos consultores técnicos. O fornecedor, para te entregar uma coleção de tecido, ele está estudando esse tecido muito antes de você. Então, é uma responsabilidade dele também te passar essa informação criativa, te passar essa informação, esse direcionamento daquilo que ele pesquisou. Só que você também tem que saber perguntar. As perguntas certas te geram grandes resultados, né? Então, por que esse tecido? O que? Como? Ele faz sentido para mim? Ele não faz sentido para mim? Né? Então, você já tem mais um campo de muita informação. Perfeito. Porque você pega tecido, você pega a equipe de lavanderia, você pega a equipe de aviamentação, costura, modelagem. Você está trazendo N conhecimentos variáveis que vai te ajudar. Sim. Porque o cara que está estudando tecido, ele tem que ser o melhor em falar de tecido. Não precisa esperar você dizer, eu quero um tecido assim, assim. É claro que você está olhando, você está fazendo pesquisa, porque a marca tal fez. Você quer o objetivo final, né? Então você consegue. Então eu vejo que a gente voltou para isso. E aí, a rapidez do mercado, as blogueiras, que hoje são as nossas novas jornalistas, que antes a gente olhava também as divas das novelas, né? Eu falo, as divas das novelas. Hoje a gente tem as blogueiras, as celebridades, que se falava, como a gente tinha as revistas. Hoje isso está no digital, hoje isso está nas blogueiras. A informação que elas passam é muito importante. Então, essa rapidez que antes a gente tinha nas novelas, principalmente, a gente tem hoje nas blogueiras. Então, qual desse... Sempre acabo usando o feminino, porque a maioria é feminina, né? Mas os blogueiros, as blogueiras. Quem desse mundo de opções faz sentido e conversa com o meu público? É para essas pessoas que eu vou olhar de novo, né? Aquela brincadeira. Para onde estão indo, para onde vai viajar, tá comprando carro, tá priorizando andar de patinete ou de transporte público, tá viajando para a praia ou tá viajando para o campo. Então, a gente constrói todo esse universo, e dentro desse universo, tá ficando claro? Sim. Dentro desse universo, a gente busca construir as coleções para esse público. Quais são as tecnologias que eu preciso ter nesses tecidos para entregar o que ele quer. Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o
planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Isso é perfeito, né, Pri? Porque a gente fala muito sobre essa pesquisa, até no módulo de Sucesso Pro, a gente tem o nosso no módulo estratégico, quando a gente vai falar de público-alvo, que é onde a gente está trazendo essa questão das tendências aqui, né, público-alvo realmente definido e atendido, né, é como você fala. Então, na maioria das vezes, né, eu acho que tem, como você disse, é uma via de mão dupla. A pessoa quer começar uma marca, aí, ou ela já tem uma loja, ela vai começar a marca própria e tal, ali já é um pouco mais fácil. Mas quando ela vai começar uma marca, geralmente ela tem aquele desejo de entregar algo. A gente quem está escutando o Pod Moda aqui já deve ter evoluído daquele de querer fazer para você, que a gente sabe que a gente está aqui para servir as pessoas e o mercado. Então, não é algo, eu gostaria de ter uma roupa assim. Que legal que você gostaria. Tem mais gente que gostaria, de fato? Né? Tomara que tenha. E se tiver, elas pensam como você? Mas show, se você é o seu público, pô, legal. Você vai ter mais amigos ali, gente no seu networking que vão partilhar, né, dessa necessidade, dessa dor, né? Isso é uma coisa. Mas outra, que geralmente tendem a ser as mais efetivas quando a gente vai começar um negócio, é você ver algo no mercado, uma necessidade que o mercado está tendo e que você pode atender. E aí, beleza, só que às vezes você conhece mais ou menos das dores, etc. E aí se constrói, às vezes, esse direcionamento de público-alvo, né? Que é aquela coisa, são mulheres de tantos anos que viajam para o campo, que gostam de ir em restaurantes, e fica uma coisa plasticada, genérica, como se essa mulher fosse homem, fossem perfeitos, essa criança é perfeita. Né? E, gente, na prática, aí que entra, vamos ouvir essa... É isso mesmo? É isso que acontece? Porque tem coisas muito íntimas que são o que dão a decisão da pessoa comprar a roupa ou não. Sim. Então, quando a gente fala de lingerie, como a gente falou, né, a gente estava no episódio aqui com a Duda, da Ovelha Negra, Sim. E a gente falando muito sobre essa questão da lingerie. É lógico, né, no mundo perfeito, é uma mulher linda, com um corpo perfeito, de barriga chapada, com um peito lindo, e ela sai, ela tem vários... Né, ou ela tem namorada, e ela vai na balada, tá tudo lindo, gente. Aí tem o resto do planeta, né? Que às vezes não, ela tem insegurança sobre o corpo, ela não necessariamente está na balada direto, às vezes ela tem outra idade, ela tem outro estilo de vida. E essas inseguranças, elas não estão sendo atendidas. Então, a gente tem um monte de lingerie para essa mulher imaginária aqui, tem lá, sei lá, um monte de cueca também para esse homem sarado, perfeito, imaginário aqui, e tem daí, é isso ou a zorbinha velha lá, ou o sutiãzão feião, né? Então, assim, ou você tá nisso aqui, ou você tá lá. E o mercado da moda, o que mais ele evoluiu, talvez, né, de quando a gente começou para agora, é justamente esses gaps onde a gente atende pessoas reais. Isso já está muito batido agora, mas realmente nos anos 90, 2000, não era comum. Era uma busca de uma perfeição. Uma busca de uma perfeição, para as pessoas terem o corpo para usar. Você lembra quando a gente brincou, quando a André veio aqui falar de tendências, né? Da calça ultra baixa. Sim. Né? É assim, acho que a gente tinha a mesma idade naquela época. Eu tinha uma calça da Triton, gente, que ela tinha um botão. Ela não tinha nem zíper, não era 4 botões, era tipo no pubis, né? Sim. E assim, era meu sonho usar aquela calça. Eu nunca consegui, e assim, eu me senti mal, eu e quantas adolescentes. Nossa, muitas, né? porque tinha que ser a barriga negativa, né? Da Gisele Bündchen, aquela, né? Enfim.
e aquilo era a única coisa que aparecia. Então, Uhum. assim, o que tem nesse meio aí? Uhum. Tem essas mulheres que querem uma Uhum. calça que levanta o bumbum e elas não Uhum. podem usar uma calça com botão que Uhum. a barriga dela não tá do jeito da Gisele Bündchen. Nasce essa área, sucesso de vendas. E outras coisas, né? A gente falou de infantil, por exemplo, Uhum. também. Muitas vezes tem essa imagem perfeita de uma criança perfeita, Uhum. quando na prática, né, a criança vai andar com o joelho no chão, vai Aham. rasgar o joelho, vai pôr na máquina, não vai lavar na mão, Sim. né, assim. Então, assim, aonde que entra? Ou se eu tenho um produto de Uhum. alta manutenção, Uhum. né, como eu tenho alunas que têm, eu tenho uma aluna que ela tem uma marca de infantil que é roupa para tirar foto. Sim. Ela fala, Aham, entendeu? sei. Porque assim, uma camisa de linho, de Sim, cambraia para sim. criança, né? Não dá para ir no parquinho dar de skate, né? Com esse negócio. Tá tudo bem. Então, assim, toda a comunicação dela, ó, o momento que você quer tirar fotinho do teu Uhum. filho, de foto de família de Compra margarina, aqui. você compra aquele lá, Uhum. beleza. A hora que você vai largar no parquinho é outra. E essa escuta vem de pesquisa, né? Vem de pesquisa. Então, hoje tem stories, Uhum. tem Google Forms que você pode pôr no teu stories, você pode dar um desconto para quem preencher. Quanto mais dado, mais informação. Esse fim de semana, aliás, essa semana, a gente está fazendo várias pesquisas com vocês no meu Instagram também. Isso tudo também é para a gente alinhar. Uhum. Às vezes a gente acha que está falando com gente que está num outro tipo de negócio, Sim. e na verdade tem muita gente que está em outro momento. Então, com isso, vem as necessidades do produto e da tecnologia, que é Sim. como você falou. Eu achei perfeito o que você falou, que os nossos fornecedores são os nossos consultores técnicos, Aham. né? E é justamente sobre isso. Então, assim, se eu tenho uma leitura que o meu público precisa de uma alfaiataria, Aham. mas ela precisa lavar na máquina, não tem tempo de Uhum. passar roupa, Uhum. o que você vai fazer? Você vai falar, não dá. Você precisa de um fornecedor que te entregue isso. E aí você vai lá e todos eles falam, você tem algum tecido, tem cara boa, assim, de Uhum. alfaiataria, né? Tenho, tal, nanana. Aí nasce. Ou se não tem, a Uhum. demanda vai estimulando o Uhum. desenvolvimento dos produtos das Sim. tecelagens, né? E você estava Um falando. acabamento, né? Tem Aham. Teflon, que daí não Sim. mancha. E Tudo isso N nasceu coisa. dessas demandas das pessoas. Pô, vou estar com uma camisa aqui, cai um molho de tomate. Assim que nasceu o acabamento da Teflon em Sim, camisa, é. né? Você estava falando ali da lingerie principalmente, né? Ou é a calcinha bege de, Aham. né, de algodão, ou é... Então, quando você falou isso, eu lembrei muito também de uma coisa que eu costumo dizer, que eu falo, toda coleção é que, por exemplo, meu método é 50, 30, 20, né? Você tem que ter 50% que vende sozinho, Sim. 30% que vem numa onda que A nossa você... pirâmide do mix de produtos. A Na base da pirâmide, né? A minha base é produtos 50, icônicos, a gente chama. 50, 30, 20, e 20% de inovação, que não é piração, Sim. é inovação sem piração. Mas eu acho que é muito importante também a marca, às vezes, como essa marca infantil, ela vai ter a linha de tirar foto ali, né? Mas olha a oportunidade que essa marca tem de, quando se consolida aí, ela ter uma extensão de marca para outra ocasião de uso, para a criança que vai ficar em casa, uma roupa confortável Sim. e bonitinha, não sei o quê. Então, por exemplo, a gente tem que olhar para que ocasião você está usando. Sim. Também, mas também pensar na solução, né? Isso que os gerentes, os estilistas fazem, mas principalmente o gerente, porque ele vai dando os direcionamentos, para quais ocasiões, para quais momentos essa pessoa está usando. Isso é uma pesquisa... A tua marca. Loja, né? Que ela vai comprar em outros lugares para outros momentos. Sim, e aí você leva uma solução completa. Uhum. Então, por que muita marca de jeans tem malha atrelada? Você está levando a solução completa, você está levando a pessoa já ter o seu look completo, levar tudo pronto ali. O próprio Dudalina, né? Que Sim. Começou com camisaria. E assim, veio o sucesso também, está muito atrelado à qualidade do tricoline, principalmente da matéria-prima. Que as pessoas reconheciam aquilo e aí eles criaram um estilo muito próprio e aí identificaram, poxa, as pessoas estão comprando nossas camisas para irem trabalhar. Está se gerando um status da minha marca lá. Sim. Então, é uma peça que a pessoa sonha em comprar quando ela chegar a tal cargo, né? Sim. E aí começou, né? Calça, alfaiataria, blazer. E aí entra num ponto que eu gosto de estudar muito nas marcas, que eu falo, porque a tendência, você vai lá, você olha, você tem isso pronto para você. Tem outras coisas que não tem. O que é valor da sua marca para o seu público? Isso você só sabe pesquisando, conversando com o lojista, conversando com o cliente final, conversando com seus representantes. O que é valor? Porque é diferente o valor de um para outro. Sim. Às vezes o valor
para a sua fatia de mercado é pagar barato uma peça que vai durar bastante. Às vezes o valor para o seu mercado, ela quer uma peça baratinha que vai gastar rápido porque ela não quer repetir. Às vezes valor é uma calça que não laceia, que vai ficar linda por muito tempo, que essa pessoa vai ter e vai casar com essa peça. O que é valor para o seu cliente? É o modelo status, às vezes é valor, ou é o status, ou que é uma peça enfeitada, cheia de coisa, uma peça maquiada que eu falo, que daí você passa um batomzão vermelho, você coloca um cílio postiço, né? Sim. Então, o que é valor? E quando você entende esse valor e o posicionamento da sua marca, isso também muda, né? Sim. A gente viu... Ficar gostosa, ficar valor. Durante a pandemia, olha a reviravolta que a gente teve nas marcas. Sim. Antes todo mundo, às vezes marcas que faziam coisas muito coladas, começaram a fazer ou moletom ou calças amplas, enfim, porque a mentalidade e o valor do público mudou. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que ser rápido, porque se você não está acompanhando isso, você perde o time, você sai do jogo. Com certeza. Mas assim, fortalecendo a marca sempre, né? Então, se eu era uma marca, uma modelagem sensual, por exemplo, agora o pessoal tá usando coisa em casa, confortável. Qual que é o meu sensual de ficar em casa? Qual é o meu valor para esse público? Ou assim, eu sou muito minimalista, não é assim, até a Patrícia Bonaldi falou isso lá no negócio da moda, acho que até você tava. Sim. Que ela comentou, né, assim, ela tem uma essência romântica, floral, blá, numa época onde não era tendência, mas era a expressão dela. Então, agora tá na moda minimalista, escandinavo, linhas retas, nada de florzinha e tal. A Patibô não vai tirar o floral, então não vai. Né? Agora, dá para eu trazer linhas modernas aqui de alguma forma, e tal, mas respeitando a sua essência. Né? Lana, temos algumas perguntas interessantes aí para abrilhantar nosso episódio? Temos, pegando lá de cima, a Célia fez uma pergunta interessante, voltando um pouquinho na pesquisa, que é a dificuldade de montar um mood board para uma coleção. Queria saber se a Pri tem alguma dica de como montar. Primeiro vamos falar o que é mood board, a gente tem algo muito importante, que é sempre traduzir tudo, para todo mundo saber. O mood é humor, né, do inglês. Board é um painel. Então, o painel do humor é meio tipo, qual que é o mood? Né? Qual que é o que tá rolando? Qual que é a vibe? Qual que é a vibe dessa coleção, né? Mas e aí, Pri, como você monta seus mood boards? Olha, eu costumo ter alguns mood boards, né? Eu tenho o do público, que é aquele que vai sempre vou olhar para ele para não esquecer. Como o exemplo da Paty Bonaldi, ela sempre vai olhar para o romântico para ela não esquecer que é lá que ela mora. Que é lá que ela mora, que ela sempre vai ser mais orgânica e menos geométrica, né? Vamos dizer nesse sentido. Então, eu sempre olho. Então, quando você tem isso bem definido, você não escapa, né? Você não escorrega. Eu tenho sempre um painel das marcas que eu gosto. Então, sei lá, as marcas que fazem que eu gosto dentro da marca que eu estou, tá, gente? Não é que das marcas que eu gosto, Priscila. Boas influências. Boa banda. Quais são as suas influências? Quais são as suas influências? E aí eu faço um painel desse, porque daí eu também tenho, o que tá rolando naquele que faz sentido, que poderia ser meu concorrente direto, ou que às vezes é o meu concorrente direto, ou que é a minha marca vitrine, que eu falo que é para quem eu olho. E depois, da coleção, eu sempre monto o de tendências, tá? Então, por exemplo, o que tá rolando? Que a gente vai usar. O que a gente vai usar. Que é a nossa seleção, né? Que é a nossa seleção. Por exemplo, tá usando pantacura ou não tá? Voltou a usar camisa ou não? Tá em alta macacão ou não? Então, eu coloco isso, né? Para eu não esquecer de ter aquilo dentro do meu mix. Checklist. É o checklist. É como se fosse o checklist visual. É o checklist visual. Só que até assim, né, no moodboard a gente põe uma foto que você tem que falar o que você tá olhando nessa foto, isso, né? Porque assim, ela tá... Não, aqui eu tô olhando só a maquiagem e o cabelo, só a pose da mulher. Isso, só como ela tá. Não, aqui eu tô olhando a cor, aqui eu tô olhando a modelagem, aqui eu tô olhando... Então eu faço um desse, né, que tem as principais modelagens, as principais lavações, que daí, quando a gente fala em outras linhas, tem a ver com a cor, né? As cores do jeans, que são as lavações. Coloco atitude também, quais são as atitudes daquele momento, daquele espírito do tempo. E com essa... Porque daí também tem a ver isso. Nessa estação ou nessa coleção, eu vou ter uma posição mais desconstruída, mais relaxada ou não.
eu posso ser urbana de várias formas, né? Exato. Uma marca urbana. Você é mais agressiva, mais rebelde, mais delicado. Qual que vai ser essa... Então, eu coloco fotos disso também. Em cima desses painéis, a gente começa a construir o mix de produto, que é lá quantas calças eu vou ter, quanta cor, quantas skins, quanto não sei o quê. Então, eu monto o mood board dessa forma. Para mim, faz muito sentido, tá? Ter sempre o do público, só transformando tudo isso em uma frase. Para responder a Célia. A gente tem o da marca, para você não fugir, não escapar. Você tem o da... para quem você está olhando, quem está caminhando com você ou quem você quer estar caminhando junto. E aí você tem o que está acontecendo para você não se esquecer do que é importante. Porque o que é pão quente, o pão quente, você não precisa lembrar dele, você precisa estar com ele bem fresquinho. O seu pão quente tem que estar fresquinho. Exatamente. Que é a base ali do nosso... base da pirâmide, a gente chama carinhosamente de hashtag produto icônico. Ah, o produto icônico. Por exemplo, seus produtos icônicos, se você precisar estar lembrando dele, tem algum problema. Mas eu fazia, sabia? Porque assim, as pessoas sempre assino embaixo tudo que a Pri falou. E aí, passando para esse mix de produtos, né, para o sortimento, né, o que eu sempre gostava de fazer era o esqueletinho, né? Ah, sim. Então, assim, vai fazendo a planilha primeiro lá, a lista, beleza. Aí você tem que ter vários painéis, vários daqueles grandões para você pregar papelzinho, né? Assim, natural, né? No teu escritório, no teu estúdio, enfim. E aí é colocando, né? Então, assim, para a equipe de estilo saber. Então, aqui vai ter uma calça jeans com lavação pesada, bababá. Aqui vai ter uma pantacura, estilo alfaiataria em cor forte. Né? Então, assim, eu não sei qual calça vai ser, mas eu sei que ela tem que ser pantacura, eu sei que ela tem que ter cor forte e que ela vai para uma numeração até o 3G, por exemplo. Já a jeans, a gente vai fazer uma numeração assim. Então, isso já vai dando direcionamento para a equipe de produto. Sim. E ticando ali, né? Eu chamo de mapa de coleção. Isso é muito bom. Porque aí vai nascendo, você vai pondo em cima. Aí eu faço o mapa. Isso, é muito bom, gente. Eu tenho vontade de largar tudo isso aqui e aí ser gerente de produto de um de vocês para ficar lá só brincando. Se deixar, é só isso que eu faço o dia inteiro. É uma delícia, bom, né? Essa matemática criativa, ela seduz a gente, né? Aí você fica, tem que tirar 2 calças, mas daí, vamos abrir mão disso aqui. Não, mas precisa. Porque é uma briga, né, gente? Porque assim, o comercial te passa, eu tenho capacidade, e a produção te passa, eu tenho a capacidade de produzir X, e eu vou ter a capacidade de vender X modelos, e aí a equipe de produto faz o melhor para entregar os números que a direção precisa, com o número de modelos que o comercial vai vender, com a capacidade produtiva que a indústria tem, né? Esse é a conta que não se aprende, infelizmente. Por isso que temos o Moda de Sucesso Pro, gente. Não é propaganda, não. É porque justamente são as únicas aulas que eu dou em pós-graduação e que são rápidas. E que é exatamente aqui que mora o sucesso realmente do dinheiro aparecer, né? Porque, veja, por que a gente precisa saber já começar a partir do desenvolvimento do número de modelos que eu preciso? Porque se eu tenho, por exemplo, uma marca, como as que a Pri trabalhou, as que eu trabalhei, ou você que está começando a tua loja agora, a tua marca agora, você tem um determinado espaço. Então, quer dizer, se você tem uma loja de 400 metros quadrados, você não pode ter só 3 modelos de calça jeans, entendeu? Assim, se você tiver, quero fazer uma ala inteira, um corner de jeans, aí você tem 2 modelos, não dá. Então, eu tenho que entender, tudo tem que encaixar nessa loja, né? Eu vou ter uma mesa de tricô, você não pode fazer um modelo só, vai encher a mesa só com uma cor? Tudo da mesma cor, vai ter que ter uma variedade de cores, ou vai ter que ter, enfim. Então, as coisas começam a fazer buraco, ou fica aquela confusão, um monte de coisa nada a ver uma com a outra, tudo acumulado, quando não tem esse planejamento antes, né? E vamos entrar já nesse assunto, até para a gente finalizar, mas a questão do produto icônico, base da pirâmide, etc., eu identificava muito, assim, que quando uma marca está em apuros, ou veio aquilo que a gente estava falando antes, né, que começou a gastar demais e perder a noção do que o público quer de fato, né, mas o outro ponto é esqueceu qual que é o teu produto icônico. Sim. E, na verdade, se a gente puxa relatório de vendas contra o estoque que se tem, porque, lógico, o hashtag sem estoque não tem venda, né? Então, também, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu já começo a ficar nervosa e querer fazer stories para vocês. Aliás, vou fazer, acho que hoje. Que olha, que luta que foi. Ontem meu marido estava procurando algumas coisas e, gente, e não tem numeração. Então fica tudo. E sim, no site da marca, marcas grandes,
em 2 dos maiores revendedores dessa marca no Brasil. Uhum. Oi, hello! Que só tinha lá um produto que é básico, que vende há anos, que a pessoa usa o mesmo Uhum. produto há anos, que é base de pirâmide, só tem um tamanho, não tem a numeração completa. Aí a numeração que a pessoa quer só tem numa cor bizarra. Gente, isso é sortimento, e isso é Uhum. planejamento. E aí, onde que você compra? Aonde tem. Né? Aonde tem. Então, assim, ou você dá sorte, que o cara deu a sorte de pensar lá, Uhum. ou você é extremamente competente e é o lugar onde o seu consumidor sabe que lá sempre vai ter. Então, para isso, eu sempre puxava o relatório e falava, ó, esses produtos aqui pagam o salário de todo mundo. Sim. E eu tinha um painel dos Uhum. produtos icônicos, base de pirâmide. Ó, Sim. tá vendo esse aqui, patinho feio, ó? E você Pagou o salário de vocês, e você tem que aceitar, você tem que aceitar que você... Tem que ter, não pode parar a produção, não pode parar a reposição, todo mundo tem que amar, tem que comprar, se você trabalha lá. Acontece muito e eu falo, me incomoda muito quando você quer mudar demais. Por exemplo, existem equipes de desenvolvimento, provavelmente você já deve ter pego alguma assim, que quer inovar tanto, 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 e que não faz, esquece desses produtos, esquece dos produtos icônicos. Porque a pessoa, por exemplo, esse produto que você está procurando, a camisa branca na modelagem tal, 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 a calça amaciada com a linha ocre, não tem problema, repete ela toda a coleção, porque a pessoa que está procurando, ela quer aquela, ela não quer aquela em outro tecido, ela quer aquela. Não jogue fora um sucesso. Não, né? Que eles partem do princípio que todo mundo já viu e todo mundo já viu. Todo mundo tá longe de se atingir todo mundo. Entendeu? Tá longe, então assim... Fora que a pessoa compra repetido, né? Sim, eu sempre falava assim, já pega esse, né? Já pega essa base da pirâmide, começa a fazer a coleção depois dela, porque isso daqui não se mexe. Exato. Então, você tem que ter 50 calças e já tem 15, que é a base da pirâmide, então você tem que fazer 35. É isso, exatamente isso. E a reposição é muito importante, igual você falou, fazer com que isso também chegue no seu consumidor final. Eu falo, é muito importante também que a equipe de desenvolvimento dê um suporte para a equipe comercial de relembrar esse lojista ou esse cliente final que aqueles produtos são importantes para ele também ganhar dinheiro. O lojista está esperando que nós, enquanto marcas, sejamos os consultores técnicos deles. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai oferecer um produto, você tem que falar, isso aqui você não pode deixar de ter na sua loja. Faz o seu giro, faz a sua reposição, não fica sem. Agora vamos para os especiais, agora vamos para os diferenciados. Geralmente, Pri, quando eu sou chamada para dar treinamento e palestra para lojista de marcas, que eu faço muito isso, as marcas me chamam para dar treinamento para os compradores que são lojistas. Sim. É para isso, é para explicar isso de uma forma que eles vão fazer o pedido dali 2 dias. Aí eles, poxa, é mesmo, e vou comprar com a profundidade certa, com a graduação certa, etc. Isso dá muito resultado. Então, eu sempre falava que são os produtos icônicos são os produtos que pagam o salário de todo mundo, tem que estar lá, né? Reposição é uma questão, aí a gente vai entrar e falar de custos agora para a gente finalizar, né? Mas quando você tem uma equipe de estilo que tem essa consciência, quer dizer, eu estou desenvolvendo às vezes um produto mais difícil, que o fornecedor vai fazer, vai querer fugir da raia, né? Que fala, é difícil. Se você tem um fornecedor que ele tá com 3 produtos teus, eu já tive produtos que perduraram mais de 10 anos, hoje, que fazem mais de 20 anos que eu trabalho nisso, existem marcas por onde eu passei 19, 18 anos lá atrás, que um produto que eu desenvolvi 18 anos atrás ainda está, às vezes, na vitrine. Sim. Que delícia, né? Que Só delícia. liga lá, pede mais, muda a cor e pronto. Então, você acha que o cara que está fazendo, sei lá, 2, 3 linhas, que garante o salário de toda a fábrica dele, todo mês, ele vai estar mais ou menos disposto a negociar com você? Ele vai estar mais ou menos propenso a aceitar um desafio do negócio que é meio chatinho, do que você que às vezes só pinga de galho em galho, chega lá, compra 100 peças do negócio, aí fica 3 meses sem comprar nada, aí depois você aparece lá do nada levando trabalho para ele. Quando a gente acerta num produto e a gente trabalha ele bem, então a equipe de estilo tendo um bom relacionamento com os fornecedores, você vai conseguir que o produto que você desenhou bonitinho ali, que ele faça a liçãozinha de casa dele lá e traga para você uma piloto que você fala... delícia. E o custo que você está falando, eu sempre falo para minha equipe, gere valor com menor custo. Como que você gera valor? Prioridades. Sim. Eu quero ter uma malha, um tricô top. Você sabe quanto que ele vai gastar. Como que você gera valor com ele? Você precisa colocar uma modelagem complexa?
Beleza, dá para fazer uma costura simples ou não? Então você gera valor. Dá para abrir mão da maquiagem? Dá para abrir mão da maquiagem. Do cílio postiço, da unha postiça. Dá valor naquilo que vai dar peso. Às vezes muitas vezes a gente quer colocar coisas que o cliente final não percebe valor. Exato. Por isso que você precisa conhecer muito seu público. Porque quando você conhece, seja o seu público o intermediário, que eu falo que é o lojista, né? Seja Sim. B2B ou seja B2C. Mas você precisa gerar valor naquilo que é valor para ele. Sim. E isso interfere diretamente no custo, porque às vezes com pouco custo você gera muito valor. E aí você pegou exatamente o que ele quer. Você pegou o que ele quer. Então, se para ele a modelagem é muito importante, trabalhe com exaustão na modelagem e traga matérias-primas que tenham uma curva de preços que atendam essa modelagem, mas que você tenha o preço baixo, o preço médio, o preço alto, para você ter a sua curva de produtos. Sim. Mas saibam trabalhar com inteligência esse equilíbrio do custo. Eu acho que o custo é muito disso, sabe, Andressa? Sim. Você saber quanto você vai vender, porque a gente sempre sabe. Tem que saber antes de começar, Antes de começar, tem que saber antes de começar. Você quer vender 5 blusas a R$100? Que nervoso, não é, Pri? Você chega lá e tá todo mundo desenvolvendo produto. Sem saber quanto vai vender. Por quanto vai vender e nem quanto ele tem que custar, né? Aí, assim, já desenha, chega lá o fornecedor caríssimo e tal. Achei lindo. Você só tem R$35 de orçamento para pôr em tecido nessa peça. Não se faz, não se faz. Aqui é R$40 o metro, você vai precisar de 1,5 m, então você já nem escolhe. Nem escolhe. Não é para o teu bico. Se você já sabe que você tem o seu valor que você pode investir para gerar valor, é desse valor que você vai trabalhar. Então, eu costumo dizer, se você tem 5 calças que você pode gastar R$30 nelas, então, 5, sei lá, uma você pega e você trabalha modelagem, a outra você pega e você trabalha lavanderia, a outra você pega e trabalha uma matéria-prima legalzona, outra você trabalha uma vementação. Tá vendo que você tem, aqui eu falei de 4 peças bem distintas, cada uma com foco de valor para você brincar, sem fugir do seu preço? Exatamente. Então tem que trabalhar com inteligência todos os processos criativos do seu produto, né? E parece simples, né? Mas é tão fácil de se perder nisso, né? E é aí que perde margem, a complexidade da simplicidade, né? Da simplicidade, exatamente, com certeza. O que mais que temos aí, Lanita? Tem uma pergunta que é minha, que é aquela, assim, eu desenvolvi uma coleção ali, vi tudo certinho com o fornecedor. Queria saber como negociar recursos, prazos com ele num cronograma certo, com cumprimento de meta, de prazo, para uma gestão eficaz, para a gente não ter problema com o Josemico. Como que eu posso fazer isso? Exatamente, porque é ótima pergunta, porque aquilo lá, né, quando a gente fala hashtag sem estoque não tem venda, isso começou quando eu partia do princípio que vocês às vezes não tinham estoque porque atrasou. Porque isso é um negócio que acontece todo dia, diariamente, um cachorro come a lição de casa do Josemico. Todos os dias tem um pepino numa confecção. A cada segundo está acontecendo um pepino, né? Mas aí veio muito assim, não, tem muito estoque, eu só preciso vender isso, não, tá com estoque errado. Agora que a gente começa com o planejamento, beleza, então essa vai ser minha coleção de primavera-verão. Mas e daí, se ela chega no final de novembro, você perdeu agosto, setembro, outubro de venda, e aí hashtag sem estoque não tem venda. Não adianta você tentar reciclar e ficar botando goela abaixo produto antigo que não tinha nada a ver, que não é o que tem que estar lá. Então, partindo do princípio que estamos fazendo uma coleção legal para a próxima temporada, quem está fazendo marca própria nesse estágio já tinha que estar desenvolvendo outono do ano que vem, né? Sim. Não, a primavera já tinha que estar finalmente já recebendo aí, né? Como é que você trabalha a questão dos prazos aí, Pri? Eu entendo assim, para mim as relações com fornecedores sempre tem que ser ganha-ganha. Né? Porque eu falo, o fornecedor, ele tem que ser o nosso parceiro. Quando você trabalha com parceria, você fala o que é muito importante para você, ele fala o que é muito importante para ele. Justamente. E eu gosto de trabalhar a negociação focada para a potência de cada fornecedor. Então, o que isso quer dizer? O meu fornecedor, a potência dele está na agilidade. Se a potência dele está na agilidade, eu vou pegar esses produtos que são mais ágeis e vou negociar com ele esse prazo menor para eu ser mais ágil. Perfeito. Se a potência do meu fornecedor está na qualidade, eu consigo trabalhar um pouco de velocidade com ele ou não.
para trabalhar a velocidade com ele, o que eu preciso, qual é o passo que eu dou, porque eu falo, toda negociação você dá um passinho, a pessoa dá um passinho. O passinho que eu preciso dar é volume, sim. Para ele me dar um prazo menor. Eu tenho a capacidade de trabalhar esse volume? Tenho, daí eu vou para cima. Eu não tenho capacidade de trabalhar volume, mas eu tenho espaço, igual ela falou, eu estou com o cronograma redondo, eu estou com o cronograma certo. Então você tem como negociar, você chega lá e fala, eu preciso até tal dia, você tem X dias, o seu prazo médio é X dias, então eu estou dentro, você vai fazer para mim? Sim. Mas eu não tenho muito volume. Mas eu posso te entregar esse outro produto que te dá volume. Vamos fazer essa negociação? Exatamente. Eu vou por esse viés. E eu gosto muito também de, antes de desenvolver qualquer coleção, já deixar todos os meus fornecedores alinhados. Sim. Eu já sei para quem eu vou mandar o meu icônico, eu já sei para quem eu vou mandar o meu diferenciado, eu já tenho combinado com ele qual é o volume médio de peças que eu vou mandar por ele, dividido pelo número de referências, para ele já saber. Porque não adianta você falar 2.000 e mandar 2.000 em 30 modelos para ele, não é legal. Pode ser que seja, mas geralmente não é. Em várias cores. Em várias cores. Não, se você vai no detalhe do SKU, não. Eu vou... minha coleção... Se fosse a Andressa, aqui, essa é a minha coleção, eu tenho essa fatia que eu queria muito negociar com você. São X modelos dividido em X cores, dividido em X tamanhos. Que é o SKU. Que é o SKU, que eu faço em... Não sei se vocês falam repique, mas repique, né? Repetições de cortes, 3 repetições de cortes. É legal para você? Não, Pri, mas se você fizer em 2 para mim... Ajuda. Vamos ver? É possível? Não é possível? Vamos fazer? Então, se você já deixa tudo isso alinhado, exato, quando você está com as suas peças pilotos ou você está no processo, você ainda tem tempo para dar mais uma negociada, né? Olha aqui o modelo, é esse modelo que eu vou fazer. Às vezes o cara te ajuda, ele vira e fala, não, o modelo é simples, então faz o seguinte, pode fazer 3 repiques que não vai ter problema. Então, eu sempre faço nessa ordem de valor. Primeiro, a gente se conhece, alinha, define, e depois, ao longo do processo, a gente vai reestabelecendo esses contatos. Exato. E eu divido os meus fornecedores por produto, sim. O cara que faz o mais básico, o cara que faz o diferenciado, exato, o cara que faz... Eu divido dessa forma. Até pelo expertise, pelo preço, né, Pri? Então... E pelo valor que ele pode me entregar. Porque né? Não adianta você querer, né, dar aquele negócio de fazer peixe cavar, né, e tal. Eu acho que é perfeito. Várias coisas que você falou... De novo, assino tudo embaixo. Exatamente, moda de sucesso pro. Não combinamos isso antes, né? Mas o que a gente fala muito, né? Assim, o que a gente percebe do pessoal que vai começar, né? Então, vai começar a coleção. Eles vão procurar fornecedor antes de ter qualquer planejamento. Aí é uma conversa vazia, né? Você vai chegar lá, oi, tudo bem. Eu sou uma estilista, uma dona de loja. Eu gostaria de fazer meu próprio produto. O cara falar, o que você quer? E daí? O que você quer fazer e tal? Daí, aí fica naquela conversinha. Quantas peças você quer? Não sei. Não sei. Quantos modelos você quer? Não sei. Ou o pior, né? Que ele vem assim, eu vejo muita gente traz assim, encontrei um fornecedor. Eu falei, tem que ter uma porção, porque, né, você tem que espalhar seus ovos na cesta, como a Pri falou, cada um vai ser forte em alguma coisa. E aí, às vezes, você encontrou aí você fala, não, vou fazer tudo com esse cara. Se der um problema, você vai perder tudo. E outra, daí o cara vem com as regras dele, que ele deve vir, como a Pri falou, eu também vejo meus fornecedores como sócios, quase, né? Sem ele, não tem produto, não consigo. E aí ele fala, não, eu só faço se fizer, sei lá, 2.000 peças por modelo cor. Aí a pessoa fala, tá bom. Aí ela volta lá e faz, e arruma um investidor, ou arruma um dinheiro que ela não tinha, para fazer as 2.000 peças, que ela não tem capacidade de vender isso, nem começou, não tem público, não tem ponto de venda suficiente, tal. Então, não é para você fazer. O cara não colocou uma arma na tua cabeça e falou que você tem que fazer 2.000. Você tem que saber quanto você tem. Então, se você, antes de chegar e perder o tempo do teu fornecedor, você tem que saber o mínimo do teu planejamento, talvez não os produtos finalizados ainda, mas o seu mix e o seu sortimento, que é justamente como a Pri falou. No Moda de Sucesso Pro tem um método de avaliação de fornecedores por, exatamente como você falou, pelas forças. Então, assim, esse cara aqui é rápido, esse aqui tem preço bom, mas né? Não dá para dar muita coisa,
muito boa, né? Tem que ser uma coisa mais simples. Esse aqui, sei lá, ele é bom de volume, ele tem capacidade produtiva alta, porque às vezes vai acontecer que você tem um produto icônico, que você fez com um fornecedor pequenininho, e aí você começa a crescer, ampliar várias lojas, etc. Aconteceu muito isso comigo. Pô, consegui um parceiro aqui local e tal, pegava o carro, ia lá e tal. Mas e daí, depois, quando eu preciso de 30 mil peças? O cara vai demorar 6 meses para me entregar, e não dá. Ele não vai conseguir crescer na velocidade que você precisa para ser atendido. Exato. Então, assim, isso a gente já vai ter que ir montando ali, né? E aí, com isso, você vai ter a tua carteira de fornecedores conhecendo as forças. Então, tem um produtinho bate-caixa, baratinho, que é facinho de fazer. Com lingerie, a gente fazia muito isso com calcinhas. Calcinha é uma baba de fazer, dependendo da calcinha. Sim. Então, se eu vou fazer uma calcinha avulsa, não tem por que eu dar para um fornecedor que é um especialista em fazer sutiã de seda. Que, pô, o cara tem que ter uma baita infraestrutura, uns costureiros muito mais capacitados, muito mais caro o maquinário dele e tal. Eu posso dar para fábrica bem mais simples, mais básica. E é óbvio que a calcinha desse cara aqui vai ser muito mais cara do que desse. Então, se não for uma calcinha que é conjunto com super sutiã, não tem por que pôr lá. Sim. E já aconteceu de eu fazer conjunto de lingerie, a calcinha com fulana, porque eu não queria uma calcinha exorbitante por causa do sutiã que eu tinha que fazer, né? Sabe o que eu acho muito importante disso que você está falando, Andressa? Que muitas vezes já vi muitas equipes que não entendem que isso faz parte do desenvolvimento de produto. Desenha, entrega lá, princesa, e tira o corpo fora. E conseguiram ver a complexidade disso que ela falou? O produto existir, né? Esse sutiã que é importante para mim tem que ser feito num fornecedor diferente da calcinha, que também é importante, que é conjunto, ou vai fazendo o mesmo. Essa capacidade, a equipe precisa dar suporte para o comprador, precisa dar suporte. Vai ter que responder para modelista, dar feedback da piloto e tal. Senão o produto que você desenhou lindo vai ficar uma expectativa realidade. Por isso que eu falo que os setores eles precisam ter muita sinergia, precisa trabalhar muito junto, porque senão a gente não consegue entregar aquilo que a gente precisa para continuar crescendo. Exatamente. A coleção do jeito que ela precisa ser, né? É isso mesmo. Então, essa questão de fornecedores, né, do prazo é outra coisa, né? Então, eu vou partir de trás para frente. Então, outro erro que todo mundo comete é assim, quero isso na mentoria Safira, que eu tenho uma mentoria mais avançada, uma das principais questões que a gente tem com marcas boas, que já se estabeleceram, que já faturam mais de 30 mil e tal, tem margem, blá, perdi o time do lançamento, não sei o quê. Tinha uma super ideia de, chegou o Dia das Mães, e tal. Então, assim, para tudo e vamos entrar no cronograma agora. Então, assim, se o teu fornecedor precisa, humanamente, de 3, 4 meses entre a primeira ficha técnica e a pilotagem, a tua primeira modelagem, para daí ele começar a confeccionar, isso já é um prazo curto. Não dá para você chegar em abril pro cara e falar, isso aqui é a coleção de Dia das Mães, tá? Eu preciso receber dia 30. Não consigo. Aí fica aquele bate-boca, como se isso fosse negociação. Isso não é negociação. Faz para mim, não posso, não consigo, não, como assim? Não tem, vocês são muito ruins, não tem fornecedor bom. Demora 4 meses. Então é o combinado, não sai caro. Você vai conhecer os caras, isso também entra na tua avaliação. Esse é rápido, esse é mais devagar. Quanto que eu fiz isso no exterior, que a gente não tinha, né? Fábrica na Inglaterra, na Europa, enfim, né? Mas a gente começou a abrir, a gente começou a descobrir, tinham fornecedores no leste europeu, Romênia, um grande polo, Látvia, e o norte da África tinha um incentivo fiscal também que não pagava imposto como se comprasse da Europa, e vinha de caminhão. Então eu tinha bastante fornecedor da Ásia, sul da Ásia, e o produto pronto, importado, que vinha dos Estados Unidos, beleza, que tinha um prazo bem mais longo. Agora, deu um BO aqui, apareceu um furo na minha coleção, eu ia para o leste europeu aqui, eu ia perder em algumas tecnologias que eles não tinham, às vezes alguma coisa era um pouco mais cara mesmo assim, né, porque vinha, e etc. Mas eu tinha um recurso, então em uma semana chegava de caminhão para mim, coisas que aqui no Brasil tem bastante, né, lá na Europa, nos Estados Unidos não tem, mas a gente conseguia. Então eu deixava esses caras na manga para esse tipo de prazo. Agora, mesmo assim, não tem milagre. Não em uma semana vai estar pronto. Então, você tem que saber o prazo das coisas. Algumas coisas têm prazo mais longo do que outras. Vai fazer um produto, sei lá, um plus size. Vai fazer um produto mais complexo. Você está desenvolvendo uma modelagem. Aposto que a Sawari não levou 3 meses para desenvolver aquela calça. De repente, demorou mais de ano. Como alguns sutiãs que eu desenvolvi, que estão lá na vitrine, que estão lá best-sellers, 10 anos depois.
demorou mais de 1 ano de desenvolvimento, porque eu queria provar em todos os tamanhos, em várias modelagens diferentes, tal, a linha toda. Então, para isso a gente tem que combinar antes. Então, se vai demorar 6 meses, quando que eu tenho que começar para esse produto estar aqui? E não é o dia que ele está na loja vendendo, é o dia que ele tem que estar chegando, para você abrir a caixa, para você tirar do plástico, para você pôr na arara, para você tirar foto, para daí você começar a publicar, para você fazer o teu lançamento, assim, não dá tempo. Isso acontece com datas comemorativas, perde venda, e aqui entra o hashtag sem estoque não tem venda. Então o cara falou que precisa de 4 meses antes, eu quero receber o Dia das Mães no dia 20 de abril, então eu preciso comprar 20 de março, 20 de fevereiro, 20 de janeiro, 20 de dezembro. E o que é esse prazo? É ficha técnica completa, pedido com todas as quantidades certinhas, contrato assinado. O que é para ele começar? Que às vezes você fala, não, isso acontece também. Sim. Né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que é esse tudo certo? Aí a hora que vai lá, não, agora vai ser só em junho. Como assim? Você falou que me entregava no final de abril? Sim, mas você não botou pedido, não pagou depósito, não assinou o contrato, não mandou a ficha técnica, eu tô esperando. Então eu não posso começar sem ficha técnica. Ah, mas isso é um absurdo. Você não fez a sua parte. Cada um tem o seu sistema de trabalho. Não adianta você espelhar um pelo outro ou por você. Então, precisa estar tudo muito alinhado, né? Cada fornecedor é um fornecedor, cada marca é uma marca, cada um funciona de um jeito e você precisa estar muito bem alinhado. Porque senão você está com tudo perfeito para arrebentar e uma bobeirinha, uma bobeadinha te faz perder o time. Fica sem produto, fica chupando o dedo, quem não vende, não ganha dinheiro, é você. Então, autorresponsabilidade, né? O que a gente sempre fala aqui. A gente assume responsabilidade pelo resultado que a gente quer, pelo que a gente faz, e dessa forma, quem está lá do outro lado, se também tiver mais o perfil que a gente, vai fazer a parte dele, e as pessoas respondem a isso. Quantos fornecedores que eu vejo que às vezes eram ótimos para um, daí dá maior pepino com o outro, né? E você vai ver, no fim, essa comunicação que rolou essa quebra, né? Lana, temos mais algum comentário aí que vale compartilhar antes da gente finalizar? Acredito que seja isso. Foi bem legal a participação da Pri, que é uma dor que a gente tem bastante dos nossos alunos, dessa parte do desenvolvimento do zero, do fornecedor de prazo, de você ser responsável também por cada alinhamento, cada custo, cada aviamentozinho que vai no produto. Então, Pri, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Show de bola, gente. Então é isso, estamos aqui finalizando mais um episódio. Pri, onde o pessoal pode te achar, te localizar, se quiser mandar perguntas, seu Instagram, suas redes? O meu Instagram, eu publico poucas coisas sobre o jeans ali, mas eu sou bem ativa, estou sempre de olho, é Pri Locatelli. Com 2 L's? Com 2 L's e I. Tem o LinkedIn também, ativo Priscila Locatelli. E o meu e-mail é prilocatelli@gmail.com. Também é facinho de, igual o Instagram, Gmail. Dá para me encontrar ali. Se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar no Insta, vamos trocar ideias e contribuir para o nosso mercado ser cada vez mais forte e melhor, né? Exatamente, que é o que a gente quer aí. Alana, se você pudesse dar uma última, a principal sacada assim, que você pegou desse episódio, para a gente concluir, deixar aqui uma reflexão, o que você acha que foi o principal aprendizado desta manhã? O principal aprendizado, com certeza, é: se você não tem alguém responsável pela gestão do seu produto, você tem que ser responsável pela gestão. Você precisa estudar, se desenvolver e estar ali certinho para você ter um produto, que não adianta. Você vende produtos de moda, então você tem que saber o que você está fazendo. Essa foi a minha maior sacada. É isso aí, largar na banguela não vai. Não vai. Só ali no criativo não vai. Perfeito, gente. Muito obrigada, então, por mais uma manhã de quem está participando ao vivo aqui. Só para lembrar a todos, a gente está aqui ao vivo toda segunda, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, no canal Pod Moda com Andressa Rando Favorito. Me sigam nesse canal e também no canal principal, que é o Andressa Rando Favorito, onde você tem vídeos toda semana com aulas e dicas para você ter um negócio de moda lucrativo. Todos esses episódios eles vão ao ar em todas as plataformas de streaming para você ouvir aí enquanto podcast todas as terças-feiras. Então esse episódio vai ao ar na próxima terça-feira em todos eles: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você gosta de ouvir seus podcasts daí.
E se você estiver escutando, dá um print, manda sua pergunta, põe a sua sacada que você mais gostou e me marca aqui no @AndressaRandoFavorito que a gente vai compartilhar e adorar falar com você lá no direct, tá bom? Até semana que vem. Beijo, Pri. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Até. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?